Reddit contos e afins. Meu noivo é um dos melhores neurocirurgiões do país. Um dia, ele descobre que sua namorada de infância foi diagnosticada com câncer e tem apenas um mês de vida. Ele quer passar esse tempo com ela, então me dá uma droga recém-desenvolvida que apaga a memória para me fazer esquecê-lo por um mês. Durante esse tempo, ele organiza um casamento para sua namorada de infância e viaja em lua de mel com ela. Em meio a um oceano de flores, eles juram ficar juntos em outra vida. Um mês depois, ele se ajoelha diante de mim na chuva. Lágrimas escorrem pelo seu rosto, enquanto ele diz com a voz rouca: "O efeito da droga deveria durar apenas um mês. Por que você se esqueceu de mim para sempre?" O primeiro amor de Nathaniel Mercer, Jolene Lanier, estava de volta ao país. Ele serviu uma xícara de chá de camomila sem pensar e me passou. Jo tem câncer terminal. Ela tem apenas um mês de vida e quer que eu fique com ela até o fim. Seu rosto estava calmo e ilegível. Franzi a testa. Ela não deveria estar com a família? Por que você? Jolene era a namorada de infância de Nathaniel e, mesmo depois que eles terminaram, ele sempre disse que eles ainda eram como uma família. Eu já tinha sentido ciúmes dela mais de uma vez. E agora lá estávamos nós, a poucos dias do nosso casamento. Nathaniel abaixou a cabeça, desviando do olhar dos meus. O senhor e a senhora Lanier morreram em um acidente de carro recentemente. Agora ela está sozinha. Você sente pena dela, eu disse, percebendo o tom em sua voz. É só uma situação triste. Só isso. Ele deu de ombros e deu um tapinha no meu nariz, brincando. Você está nervosa? Você está prestes a se casar comigo. Por favor. Revirei os olhos. Ainda não. Em breve. Ele sorriu, depois ficou sério. Você será minha única esposa. Eu te amo para sempre. Nathaniel era quieto e reservado. Nunca era de despejar palavras românticas. Até mesmo sua confissão de amor era discreta. Ele moldou seus gráficos de EEG em um coração e me mostrou. Mas agora do nada ele prometeu me amar para sempre. Inclinei-me para ele e perguntei se ele poderia me ajudar a escolher nossa foto de boas-vindas do casamento. Ele me puxou um pouco mais para perto e disse: "Você decide. O casamento está chegando e eu tenho que entregar meu trabalho no laboratório." Nathaniel foi trocar de roupa. Ele sempre foi cuidadoso com a aparência. Eu costumava me perder só de observá-lo. Mas dessa vez, quando ele saiu, sua camisa estava mal enfiada para dentro da calça. E suas meias nem combinavam. Apertei os lábios e fiquei em silêncio. Desci as escadas, chamei um táxi e o segui à distância. Seu carro passou pelo laboratório sem diminuir a velocidade, indo direto para o hospital. Não o segui mais. Ele provavelmente ia ver a Jolene. Nathaniel chegou em casa no meio da noite. As luzes estavam apagadas e eu estava encolhida no sofá, observando-o sem dizer uma palavra. Ele apertou o interruptor e congelou ao me ver sentada ali. Depois de um momento, começou a caminhar lentamente em minha direção. "Você já sabia?" Ele perguntou com a garganta apertada enquanto engolia em seco. Eu assenti. Passamos 5 anos juntos, tempo suficiente para nos conhecermos de cabo a rabo. O jeito como ele deixou escapar a promessa, com a camisa meio pra fora da calça, me disse tudo. Ele se sentia culpado e em pânico. Para Nathaniel, eu sempre fui a despreocupada. Eu sentada ali em silêncio absoluto no meio da noite? Isso não era nada típico de mim. Nós dois sabíamos que algo estava errado. Ele se abaixou, encostando-se em mim, e colocou um tubo de ensaio cheio de medicamentos na minha frente. Parte meu coração ver a Jo deitada naquela cama de hospital. Toda ligada a tubos, disse Nathaniel, parecendo completamente à vontade. Prometi ao Sr. Lanier que cuidaria dela. Um pavor frio me invadiu, enrijecendo meus membros. "Então você vai ficar com ela até o fim?" Ele respondeu com um leve zumbido. O silêncio se instalou na sala. Após um instante, Nathaniel estendeu a mão hesitante, roçando o tubo de ensaio com os dedos. "O que é isso?" Perguntei com a voz tensa ao encontrar seus olhos. Ele desviou o olhar antes de responder, com um tom suave. "Jolene precisa de mim pelo próximo mês. May, mas sei que você jamais me deixaria ir. Ainda quero me casar com você quando isso acabar. Então preciso que me esqueça até lá. Quando eu voltar, faremos nosso casamento como planejamos." Então percebi. Devia ser a droga para apagar a memória que Nathaniel tinha desenvolvido recentemente. "Você quer que eu te esqueça?" Fiquei atordoada. O homem que eu amava estava partindo para se entregar completamente a outra pessoa. "Não, May, não estou dizendo que você deve me esquecer para sempre. É só por um mês", disse Nathaniel, com a voz ainda gentil, mesmo que o pedido fosse absurdo. "Volto para você depois disso." Fiquei ali atordoada. A ardência nos cantos dos meus olhos revelava como eu me sentia. 5 anos juntos, e isso era tudo o que eu tinha. Com uma risada autodepreciativa, eu disse: "Este é um medicamento novinho em folha. Ainda nem foi testado em ensaios clínicos. E se algo der errado? E se eu me esquecer de você por mais de um mês? E se me fizer mal?" Nathaniel parou por um momento enquanto soltava a tampa do tubo de ensaio, mas logo depois continuou sem hesitar. A tampa cedeu com um estalo suave. "Meu medicamento é perfeito. Sou o melhor neurocientista de Halindra." Ele levou o tubo de ensaio aos meus lábios. "Volto para buscá-la em um mês. Aí nos casaremos e seremos o casal mais feliz do mundo." Virei a cabeça. "Por que eu diria assim? Eu não sou uma lata de lixo. Eu não aceito qualquer coisa imunda que joguem em mim. Você está claramente trapaceando, então nem pense em voltar." "Eu não estou trapaceando", disse Nathaniel cada vez mais agitado. "Ela está sofrendo! Como você pode falar dela desse jeito?" O homem que eu amava de todo o coração tinha acabado de cruzar a linha, escolhendo defender outra mulher em vez de mim. Nathaniel respirou fundo e ergueu o tubo de ensaio. "May, tudo vai ficar bem em um mês." Do nada, ele se levantou e me empurrou de volta para o sofá. Seus dedos apertaram meu maxilar, apertando minhas bochechas até meus dentes pressionarem o interior da minha boca. Então ele enfiou o tubo de ensaio frio entre meus lábios. O líquido deslizou pela minha garganta, forte e amargo. Durante a luta, um pouco da droga desceu pelo caminho errado, e comecei a tossir forte. Mas Nathaniel não recuou. Ele me imobilizou com ainda mais força. Debati-me descontroladamente e enfiei o pé na barriga dele. Ele grunhiu e por um segundo afrouxou o aperto. Tentei virar a cabeça e cuspir a droga, mas ele agarrou meu cabelo e me puxou para trás, forçando o líquido a entrar mais fundo na minha boca. O tubo de ensaio cortou minha língua, e o gosto metálico de sangue logo substituiu o gosto amargo. Lágrimas brotaram dos meus olhos devido à dor, borrando o rosto de Nathaniel. Assim que a última gota caiu, ele me soltou. Enfiei os dedos na garganta, tentando vomitar, mas só saiu bile,
queimando minha garganta. Engasgando. Lutei para respirar em meio a arquejos irregulares e ofegantes. Eu tremia, segurando minha cabeça enquanto uma dor lancinante pulsava em meu crânio repetidamente, como se algo estivesse tentando sair de minhas têmporas. A agonia tomou conta lentamente, e meus pensamentos começaram a se dispersar. Meus membros ficaram fracos, cedendo sob mim enquanto minha visão ficava turva. O único som que consegui distinguir foi a voz suave de Nathaniel. May, eu realmente te amo. Mas Jolene está morrendo, e não importa o que aconteça. Eu tenho que ficar com ela até o fim. Me esquece! Esquece! Nathaniel Mercer. Sua voz foi sumindo cada vez mais, ficando fora de alcance, até que eu me joguei de lado no sofá. Aquelas duas últimas palavras ficaram na minha mente. Nathaniel Mercer. Quem era? Meu telefone tocou. Olá? Meus olhos mal estavam abertos e minha cabeça ainda estava turva de sono. Maeve Ewell, o que você está fazendo? Era Helena Anderson, minha melhor amiga. Voei 7 horas só para ser sua madrinha, e agora nem me deixam entrar no hotel. E a noiva é... Jolene Lanier? Quem é essa? Que tipo de jogo você e Nathaniel estão fazendo? Estão brincando comigo? Eu me levantei de um salto, de repente completamente acordada. Quem vai se casar? E Helena parecia ainda mais chocada do que eu. Como assim? Hoje não é o seu casamento com o Nathaniel? Um suor frio me percorreu, e eu respondi. Quem diabos é Nathaniel? Você sabe que eu sempre fui solteira. Para com essa bobagem, Maeve. Você está namorando ele há 5 anos. Tem uma foto de casamento de vocês dois pendurada na sua maldita parede. E Helena parecia completamente farta. Pulei da cama e corri pela casa, mas não havia nada. Nenhum sinal de que um homem tivesse posto os pés ali. É só um retrato meu na parede, respondi bruscamente. Sério, eu nem tenho uma cama de casal. De jeito nenhum, calma aí. Já estou indo. E Helena desligou antes que eu pudesse dizer mais uma palavra. No segundo em que ela entrou, ela começou a gritar comigo. Convencida de que eu estava fingindo ter amnésia só para sacaneá-la. Mas então ela olhou em volta, e seu rosto ficou inexpressivo enquanto ela continuava, resmungando. De jeito nenhum. Eu vou provar para você. E Helena de repente se lembrou de que tinha se juntado a Nathaniel e a mim, na sessão de fotos do nosso casamento, e tirou algumas fotos espontâneas, que postou no Instagram. Nas fotos eu estava usando um vestido de noiva branco, sorrindo brilhantemente enquanto segurava o braço de um homem bonito, de terno preto e óculos de aro dourado. Fiquei completamente imóvel. Não conhecia o homem na foto. O rosto dele não significava nada para mim, mas por algum motivo, as lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Enxuguei-as e foi aí que me dei conta. Lenny, eu tenho uma irmã gêmea perdida há muito tempo ou algo assim? Será que é a minha irmãzinha mesmo que vai se casar? E Helena soltou um suspiro irritado. Vocês dois estão brigando de novo? Fiquei agitada. É sério. Sinceramente não conheço nenhum Nathaniel. E Helena me lançou um olhar longo e inquisitivo, com a preocupação aumentando. Você não está mesmo perdendo a memória, está? Bateu a cabeça ou algo assim? Ela pegou meu celular e olhou meus contatos, mas não havia nenhum Nathaniel na lista. Sem ideias, ela ligou para ele ela mesma. A linha foi atendida e uma voz suave respondeu. Alô? Nathaniel, o que diabos está acontecendo? E Helena disparou. May diz que não te conhece. E agora você vai se casar com outra pessoa? Nathaniel fez uma breve pausa antes de perguntar. Rigidamente. Posso perguntar? Quem é você? E Helena se levantou de um pulo e gritou. Nathaniel! Que tipo de besteira você está tentando fazer? Não finja que não reconhece a minha voz. Número errado, ele começou. Mas uma voz frágil de mulher interrompeu entre tosses ásperas. Quem é, Nate? Não é nada. Só um número errado, respondeu Nathaniel, perturbado. Antes que Helena pudesse dizer uma palavra, a linha caiu com uma série de bips. Nathaniel havia desligado. Isso não está certo. E Helena saiu correndo pela porta sem hesitar. Fique aqui. Eu te mantenho informada. Ela estava determinada a resolver as coisas, mas eu não me importava nem um pouco. Estranhos nunca foram minha praia. Quando Helena voltou, eu já tinha pedido um saco enorme de salgadinhos e estava comendo, alegremente enquanto assistia a um programa. Helene, quer um pouco? São palitos de batata com sabor de bacon. Ela empurrou minha mão e gritou. Você está falando sério? Você ainda está comendo? O Nathaniel é um completo canalha. Ele te traiu. Tudo o que ela obteve em resposta foi o som de mim mastigando batata. E Helena continuou. Aquela mulher tossindo ao fundo foi o primeiro amor dele. E a noiva do casamento de hoje. Aparentemente ela tem câncer. Continuei mastigando, mais alto do que antes. Então estendi outro pedaço para ela. Droga, que loucura! O que mais aconteceu? E Helena pegou o biscoito, automaticamente, e começou a mastigar antes de parar de repente. Espera aí, seu noivo te traiu? E você nem está surtando. Continuei mastigando. Nossa, que dramático! Eu disse, colocando mais 2 palitos de batata na boca. Câncer, primeiro amor, troca de noivas. Isso parece saído de uma novela. Mas eu nem conheço o cara. Que ele se case com quem quiser, que eu não me importo. E Helena não se deu ao trabalho de responder, e apenas mergulhou mais fundo nas fofocas, já tendo descoberto cada detalhe. Aparentemente, Nathaniel e Jolene planejavam viajar por todos os países do continente Esfera em lua de mel. Todos o chamavam de romântico incurável, o homem devotado por excelência. E Helena franziu a testa. Então você está apenas deixando ele escapar? Claro que sim. Eu nem me lembro dele. Ele não me faz sentir alguma coisa. Por que eu não deixaria um estranho fazer o que ele quer? E Helena não tinha nada a dizer sobre isso, mas isso não a impediu de investigar ainda mais sobre Nathaniel. Ela comprou as imagens do vídeo de segurança do casamento dele e de Jolene com o gerente do hotel. No vídeo, eles caminhavam de mãos dadas por um mar de flores, sussurravam votos de amor e selavam suas promessas com um beijo. As flores eram absolutamente deslumbrantes. E Helena gritou de fúria. Ela apontou que eram copos de leite, símbolos de amor fiel. Ela passou 2 semanas me ajudando a escolhê-los, analisando cada flor em busca de seu significado mais profundo antes de finalmente escolhermos as perfeitas. Ela comentou que eu passei inúmeras noites criando aqueles arranjos florais e que o resultado final não teria sido tão deslumbrante sem todo aquele esforço. Largada no sofá,
e Helena começou a reclamar de Nathaniel. Que tipo de psicopata faz isso? Você se esquece completamente dele. E a próxima coisa que você sabe é que ele está se casando com outra pessoa naquele mesmo dia. Você teria que vasculhar o planeta inteiro para encontrar um homem pior que ele. Eu apenas dei de ombros. Que romântico. A namorada de infância dele está morrendo de câncer. E o bobo apaixonado ainda não sai do lado dela. E Helena continuou procurando por atualizações. E a última notícia era que Nathaniel tinha levado Jolene em uma viagem aos penhascos costeiros de Veilmar, bem no fim do mundo. Bati palmas como uma foca. Nossa, que romântico. Ouvi dizer que Veilmar tem até o Jardim do Amanhecer, sabe? Onde o primeiro homem e a primeira mulher supostamente se apaixonaram. E Helena ficou furiosa com minha atitude despreocupada, mas não havia nada que ela pudesse fazer a não ser esquecer. Depois disso, não ouvi mais nada sobre eles. Eles desapareceram da minha vida sem deixar rastros, enquanto eu continuava feliz, assistindo TV, trabalhando e comendo. Mas às vezes, as palavras de Helena surgiam na minha cabeça enquanto eu estava no trabalho. Eu parava de repente com o peito latejando de dor. Mesmo com a mente em branco, as lágrimas começavam a cair do nada. Era como se algo dentro de mim tivesse apodrecido e a parte ruim tivesse sido completamente eliminada. Foi estranho. Tanto faz. Ignorei e me forcei a me concentrar no trabalho. Eu nem conseguia me lembrar de nada com clareza. Não importava agora de qualquer forma. Um mês depois eu estava classificando os dados quando meu telefone, de repente, começou a vibrar sem parar. Foi inundado com tantas mensagens de texto que quase travou. Toquei para abri-los e vi que eram todas fotos de um casamento luxuoso. Paisagens deslumbrantes, fotos casuais do dia a dia. Em todas elas, Nathaniel abraçava uma mulher pálida e de aparência delicada. Pareciam como quaisquer outros recém-casados felizes, totalmente envolvidos um pelo outro. Então veio uma mensagem junto com as fotos. Obrigada por ter desistido. May. O Nathaniel foi direto para a sua casa assim que saiu do avião. Não tive tempo de imprimir as fotos para ele, então vou deixar você cuidar disso. Fiquei completamente atordoada. Aquilo era uma loucura. Será que eu era algum peão naquele joguinho perverso? Não resisti e mandei uma mensagem. O exame médico não foi completo o suficiente? Talvez você devesse consultar um psiquiatra. Os arquivos que ela enviou eram lixo completo. Minha mão estava doendo de tanto apagar todos eles. Meu crítico interno estava descontrolado. Então rapidamente tirei uma captura de tela e enviei para Helena, pedindo que ela se juntasse a mim para acabar com esses idiotas delirantes. Estávamos bem no meio do nosso desabafo quando a porta se abriu com um estrondo. E lá, parado bem na minha frente, estava o homem que eu estava acabando de criticar. A respiração de Nathaniel estava irregular. Sua testa brilhava com suor que umedecia sua franja. O alarme me atingiu. O que você está fazendo aqui? Como conseguiu entrar? Eu deveria ter pensado melhor antes de falar mal de alguém pelas costas. Logo depois de eu chamá-lo de louco, ele apareceu como uma espécie de azar. Mas cheguei. Seus braços me envolveram, apertando-me contra o peito. O aroma da sua colônia de limão, aquela que eu adorava, invadiu meu nariz. Eu o empurrei para longe, meu corpo recuando diante do seu toque. Saia, ou juro que vou chamar a polícia! Gritei. Um turbilhão de emoções explodiu dentro de mim. Raiva. Desgosto, o instinto cru de me defender. Nathaniel cambaleou um pouco quando o empurrei, então baixou o olhar para o relógio. Já faz tempo. A droga já deveria ter saído do seu organismo, murmurou ele. Saia da minha casa! Peguei meu telefone para chamar a polícia, mas ele correu e o arrancou da minha mão. May, relaxa, sou eu, Nathaniel. Não sou um estranho. Você só não se lembra por causa da perda de memória, mas ela vai voltar. Espere mais 5 minutos. Eu não estava ouvindo as besteiras dele. Olhar para ele me deu arrepios e meu estômago se revirou de nojo. Eu não era idiota o suficiente para lutar com ele diretamente. Eu sabia que não venceria se isso se transformasse em luta corporal. Então continuei jogando, ganhando tempo e torcendo para que ele me devolvesse o celular. Nathaniel relaxou quando percebeu que eu finalmente estava disposta a falar com ele. Ele me entregou o telefone e, no segundo em que o coloquei na minha mão, disquei o número de emergência para chamar a polícia. Por que você não acredita em mim, May? Seu rosto se contorceu de mágoa ao ver o que eu estava fazendo. Não me culpe por isso. Antes que eu pudesse reagir, ele tirou um tubo de ensaio do bolso, abriu-o e forçou o que quer que estivesse dentro para dentro da minha boca. Que diabos é isso? Eu lutei, mas ele era muito forte. Em pânico, agarrei o vaso pesado ao meu lado e o joguei direto na cabeça dele. Ele invadiu minha casa e tentou me drogar. Como ele pôde ser tão descarado? Mesmo que a polícia aparecesse, era obviamente legítima defesa. A cabeça de Nathaniel estava aberta e sangrando, mas ele não afrouxou o aperto. Ele forçou a maior parte da droga pela minha garganta. Caí de 4 engasgando, meu corpo convulsionando enquanto eu tentava vomitar. Sangue escorria de sua testa, mas os olhos de Nathaniel ardiam com algo que parecia esperança. Pare, fique longe de mim. A polícia está chegando! Gritei com a voz rouca de fúria. Ele se obrigou a manter a calma e deu um passo para trás ao ver o pedaço irregular de cerâmica, na minha mão erguida. Mesmo assim, estendeu a droga novamente. Sua expressão estava arrasada, sua voz desesperada e suplicante. Por favor, May, só mais um pouquinho. Você está quase lá. Você vai se lembrar de mim em breve. Ele estava quase louco, com os olhos vermelhos, quando acrescentou: Não entendo como acabamos assim. May, estamos apaixonados há 5 anos. Deveríamos nos casar. Cale a boca! Eu o interrompi. Eu já sei de tudo. Você me traiu com seu primeiro amor e agora finge que ainda se importa? Nada do que ele dissesse mudaria as coisas. Estava tudo acabado entre nós. Mas Nathaniel não parava. Sua voz ecoava na minha cabeça até tudo ficar confuso. A última coisa que vi antes de desmaiar foi a surpresa e a alegria em seus olhos. Abri os olhos e vi um teto branco e simples. O cheiro forte de desinfetante pairava no ar e a voz de Helena zumbia ao redor. Aparentemente, a chamada de emergência foi completada. O atendente ouviu minha discussão com Nathaniel e chamou a polícia imediatamente. Quando chegaram, eu já estava desmaiada no chão. Os policiais me levaram às pressas para o hospital para fazer uma lavagem estomacal. Sério, o Nathaniel é um canalha. Ele é completamente sem coração. Como ele pôde te obrigar a beber uma bebida suspeita? E Helena gritou do lado. Ao mesmo tempo, o policial ao nosso lado perguntou se eu queria resolver as coisas fora do tribunal.
já que ir atrás de Nathaniel legalmente seria difícil. Ele usou uma chave para entrar. Então não havia indícios de arrombamento. A droga que ele me deu foi testada e não continha nenhuma substância nociva. Na verdade, era rica em nutrientes que ajudam as células cerebrais a se regenerarem. Além disso, era um medicamento de recuperação da memória, aprovado legalmente e que já havia passado por testes clínicos. Levar o paciente ao tribunal seria muito difícil. Tudo isso foi um alerta. Pensei que poderia simplesmente ignorá-los, já que não tínhamos contato, mas agora eu sabia que precisava ficar longe dele e da Jolene. Recebi uma oferta para uma vaga de professora assistente na Universidade de Atterbury, então aceitei. Também concordei com a sugestão do policial de resolver as coisas fora do tribunal. No dia da mediação, Nathaniel olhou para mim com olhos esperançosos. May, você se lembra de mim agora? Sou seu noivo. Algo aconteceu e nosso casamento foi cancelado. Desculpe por insistir tanto. Eu só queria que você se lembrasse de mim novamente. Ele me abraçou forte, como se tivesse medo de que eu desaparecesse. Antes que eu pudesse responder, Helena perdeu o controle. Ela começou a xingá-lo, apontando o dedo em sua direção. Um oficial interveio imediatamente, puxando Nathaniel de volta e avisando-o para ficar longe de mim. Sua voz embargou, rouca de lágrimas e dor. Já faz um mês inteiro. O efeito do remédio já deveria ter passado. Por que você não pode lembrar de mim? Desviei o olhar, evitando encará-lo. Eu realmente não sei quem você é. Se não parar, vou ter que chamar a polícia de novo. A determinação endureceu sua expressão. Ele só disse uma coisa antes de ir embora. May, um dia faremos um casamento ainda maior. Assim que Nathaniel foi embora, a tensão finalmente me abandonou. Ele tinha me matado de susto. Aquele homem era completamente louco. E Helena ficou ao meu lado, de braços cruzados, e disse secamente: envolver-se com alguém como ele é como manchar sua vida para sempre. Era como se minha reputação perfeita tivesse sido arruinada por algum psicopata de laboratório. Vamos para casa, eu disse, cutucando Helena. Quando ela me lançou um olhar interrogativo, apertei os lábios e acrescentei: precisamos tomar um banho para nos livrar dessa energia ruim. Fomos contaminados por algo nojento. Depois de nos lavarmos, finalmente começamos a relaxar. Virei-me para Helena e disse: Nathaniel deveria estar noivo, mas se casou com outra e foi para a lua de mel. Isso só mostra o tipo de homem que ele realmente é. Eu era cega antes, mas agora vejo as coisas com clareza. E sinceramente, é melhor assim. Minhas palavras fizeram Helena hesitar. Só acho que você merecia mais. Você deu a ele 5 anos da sua vida. Respondi calmamente, mas eu já esqueci tudo isso. Na verdade, é melhor não ter lembranças tão terríveis. E Helena assentiu pensativamente e me cumprimentou com um high five, chegando a um acordo. Vamos fazer um churrasco. Depois de comer churrasco e passear pelas ruas, voltamos para casa de mãos dadas. Conforme nos aproximávamos da entrada do nosso condomínio, Helena olhava para trás por cima do ombro. Quando perguntei o que havia de errado, ela disse que sentia como se alguém estivesse nos seguindo, mas não conseguia ver ninguém. Levei um susto e apressei o passo. Assim que chegamos à entrada do complexo, Nathaniel bloqueou nossa passagem. Ele olhou para mim aliviado. May, finalmente te encontrei. Você não estava em casa e não atendia o telefone. Eu estava ficando louco de preocupação. Você se lembra de mim? Sou Nathaniel. Seu tom era terno, como se estivesse falando com uma criança mal-humorada. Uma onda de raiva inexplicável tomou conta de mim. Fazia apenas 12 horas desde o término da mediação, e lá estava ele de novo. Nem as moscas eram tão persistentes. Dei um passo para trás. Sr. Mercer, não tenho nada a ver com o senhor. Não o conheço. Mesmo que já tenhamos sido noivos, não somos mais. Pare de me assediar. O remédio para apagar memórias só dura 1 mês, e já se passaram 3 dias. Por que você ainda não se lembrou de mim? Nathaniel pareceu abatido e confuso, mas depois se recompôs novamente. Tudo bem. Já fiz o trabalho de laboratório 24 horas por dia para testar a fórmula. Você com certeza vai se lembrar de mim de novo. E Helena não conseguiu mais se conter. As memórias são mesmo tão importantes. A questão é que você traiu e ela não te ama mais. Nathaniel ficou atordoado, mas sorriu. Ela me ama. Só me esqueceu por enquanto. Com isso, ele não demorou e foi embora sozinho. Provavelmente correndo para testar a fórmula. Nos dias que se seguiram, ele continuou encontrando oportunidades de me ver. Quando eu bloqueava suas ligações, ele esperava do lado de fora do meu escritório, perguntando se eu tinha recuperado minha memória. Por mais severa que eu o repreendesse, ele apenas sorria gentilmente, com a voz cheia de esperança. Está tudo bem, May. Você vai se lembrar de mim. Teremos um casamento magnífico. Era absolutamente nauseante. Helena e eu tínhamos planejado comer fondue na minha casa depois do trabalho. Quando chegamos à minha porta da frente, vimos Nathaniel encostado no canto com a parte superior do corpo, sua expressão ilegível. Nathaniel, o que você está fazendo aqui de novo? Helena praguejou, apertando o peito de medo. Nathaniel não respondeu. Saiu lentamente, encarando-me sem piscar, com os olhos frios e distantes, sem demonstrar mais o calor e a expectativa dos últimos dias. Seu tom era frio e decepcionado. Maeve, você está se divertindo comigo? Você recuperou a memória há muito tempo, não é? Mas você estava fingindo ter amnésia para me enganar. Sabe como eu tenho estado apavorado esses últimos dias? Tive medo de que você tivesse realmente me esquecido. Tive medo de que seu futuro não me incluísse. Enquanto falava, ele se emocionou. Isso te deixou orgulhosa? Me ver perder a cabeça de preocupação e pânico por sua causa? Sua acusação repentina me enfureceu. Esse assédio constante. Eu já estava farta. Dei um tapa na cara dele. Você é um estranho, entendeu? Não há estranhos no meu futuro. Nathaniel cobriu o rosto, ignorando o que eu havia dito, e ergueu um frasco diante dos meus olhos. Sou um neurocientista de ponta, liderando uma equipe de primeira linha. Depois de 2 semanas de testes, tanto o medicamento para apagar memórias, quanto o soro para recuperar a memória estão bons. Não tem como você não se lembrar de mim. Você claramente recuperou a memória. Mas escolheu brincar com os meus sentimentos. Você sabe que eu não gosto desse tipo de brincadeira. Fiquei tão brava que ri.
Foi ele quem me traiu e se casou com outra pessoa, mas ainda assim teve a coragem de me questionar. Sai daqui! Empurrei-o com violência. Ele cambaleou alguns passos para trás e depois se aproximou novamente para agarrar a maçaneta, me impedindo de entrar. Eu não queria me envolver com ele, então chamei a polícia. Com o boletim de ocorrência anterior registrado, eles responderam rapidamente e imediatamente vieram em minha direção. Ao me ver chamar a polícia, a voz de Nathaniel tremeu, como se ele não pudesse acreditar que eu era realmente tão insensível. Só porque fui acompanhar minha irmã com câncer no último mês de vida? Isso é realmente necessário? E Helena não aguentou mais. Irmã? Você está falando do seu primeiro amor. Ela pegou o celular, percorreu nossos registros de bate-papo e o enfiou na cara de Nathaniel. A tela estava cheia de fotos íntimas de Jolene e Nathaniel. O rosto de Nathaniel ficou pálido quando ele viu aquelas fotos. Mas Helena não o poupou. Esta é sua irmã. Que tipo de irmãos se casam, vão em lua de mel e provocam a esposa legal? Ela é sua irmã biológica? E Helena expôs impiedosamente as mentiras de Nathaniel. Ele se calou, sua arrogância anterior completamente desfeita. Após uma longa pausa, seu tom suavizou. May, me desculpe. Joe e eu crescemos juntos. Os pais dela a confiaram a mim em seu leito de morte. Ela perdeu os pais e tem câncer. Eu não poderia negar seu último desejo. Ele me encarou com profunda emoção, os olhos cheios de remorso e sinceridade. Eu estava errado. Juro que nunca mais a verei, exceto no funeral. Por favor, não diga que não me conhece mais. Meu coração está partido. Que tocante. Se fosse uma novela, eu já estaria chorando e engolindo meia caixa de lenços de papel. Pena que sou eu quem está passando por isso. Não me comovi nem um pouco. Sr. Mercer? Estou dizendo isso pela última vez. Somos impossíveis. Se o senhor continuar me assediando, vou pedir uma ordem de restrição. Dei meu ultimato. Nathaniel pareceu magoado, erguendo o kit de teste novamente com lágrimas nos olhos. A melhor equipe médica da China fez mais de 1000 testes. O kit está ótimo. Você só está tentando me irritar. Revirei os olhos e liguei para a polícia novamente. Policial? Por favor, se apresse. Estou com muito medo. Percebendo minha irritação, ele suspirou. May, eu posso ir embora. Mas vou encontrar todas as maneiras possíveis de provar meu amor por você. Não vou desistir. Com isso, ele finalmente se virou e foi embora. E Helena observou sua figura se afastando e não pôde deixar de dizer, que atuação. Então ela cuspiu. Eu ri. Não se rebaixe por alguém assim. 2 dias depois do trabalho, um G-Wagon estava estacionado na entrada da escola. Nathaniel estava de terno preto, com as pernas longas encostadas casualmente na porta do carro, devastadoramente bonito. O porta-malas estava cheio de copos de leite, atraindo uma multidão de curiosos. Meu coração disparou. Eu tinha que admitir. Nathaniel era realmente bonito, de um ponto de vista puramente físico. Ele era único. Infelizmente, tudo o que ele fez me deixou indescritível. May, ele pegou um grande buquê de copos de leite e caminhou em minha direção. Você se lembra? No nosso primeiro encontro, vimos um campo de copos de leite. E você disse que os amava. Seu sorriso era radiante. E algo em sua expressão me deu uma sensação fugaz de familiaridade. Como se anos atrás, um jovem também tivesse segurado um grande buquê de lírios e sorrido para mim sem reservas. Fiquei momentaneamente atordoada. Ele não estava insultando os copos de leite? Copos de leite simbolizam amor inabalável e fiel. Como ele ousa me dar isso? Eu disse desamparada. Nathaniel, finja que estou fingindo e me deixe em paz, ok? Seja minha amnésia real ou falsa, eu não te amo mais. Quando você veio até mim com aquelas flores, meu estômago quase deu uma cólica. Eu me senti enjoada, como se quisesse vomitar. Você é neurocientista, deve ter estudado psicologia. Já ouviu falar de atração fisiológica? Quando alguém gosta de outra pessoa, inconscientemente quer contato físico, quer se aproximar. Mas ver você só me dá vontade de fugir. Por você só sinto repulsa fisiológica. Na verdade, eu sabia que Nathaniel realmente tinha feito parte da vida. Toda vez que inconscientemente derramo lágrimas, consigo sentir a genuína resposta emocional do meu corpo a ele. Ele realmente foi meu parceiro uma vez. Passamos 5 anos juntos, dia e noite. Mas agora meu subconsciente o está rejeitando. Meu corpo me diz para correr. Impossível. Como você pôde me desprezar? Seu rosto demonstrava completa descrença. Seus olhos avermelhados, parecendo quase perturbado. Impossível. Você disse que me amava. Ele não aceitou minha confissão direta de desgosto e começou a chorar na hora. Eu me virei e fui embora, avisando-o mais uma vez para não me seguir. Dessa vez ele não discutiu, apenas me seguiu silenciosamente até em casa. Quando fechei a porta, ele também não forçou a entrada. Apenas ficou teimosamente parado na minha porta sem dizer uma palavra, como se esperasse meu perdão. O céu escureceu e o vento aumentou. Ele ainda estava parado na minha porta da frente. Pela janela, vi seu corpo balançar levemente. Fiquei momentaneamente atordoada. Como se em algum passado distante alguém também tivesse esperado por mim lá embaixo. E Helena ligou para me convidar para jantar, mas recusei hesitante. Com Nathaniel lá embaixo, fiquei com medo de me enredar com ele novamente se saísse. Mas depois de ouvir toda a história, Helena apenas riu com desdém e zombou. Lá vamos nós de novo com esse truque. Ele é um porteiro profissional, trabalha nisso há 20 anos. Pelo relato de Helena, aprendi um pouco sobre meu passado com Nathaniel. Éramos colegas de turma do último e do penúltimo ano da faculdade. Quando ele me perseguiu pela primeira vez, eu não concordei. Mas também não fiquei com repulsa, dei uma chance a ele. Toda vez que ele me acompanhava de volta ao dormitório, depois do trabalho de laboratório, ele ficava lá embaixo me observando subir, para garantir que eu entrasse em segurança no meu quarto. Assim que abri a porta, vi uma moça magra, porém ágil, correndo com um guarda-chuva. Ela se jogou nos braços de Nathaniel, chorando e o sacudindo. Seu idiota! Você a ama tanto assim? Por que não se vira e olha para mim? Se eu soubesse que você a amava tanto, nunca teria deixado você me ajudar a realizar meu sonho. Eu tinha que admitir que, apesar de ser tão magra, essa garota era surpreendentemente forte. Ela realmente sacudiu Nathaniel, que estava inconsciente, para acordá-lo. Nathaniel estava encharcado, tremendo de frio. Depois de ser sacudido para acordar, abriu os olhos grogue e, de repente, ficou em posição de sentido. Joe? Seu idiota, Maeve está tentando te matar de propósito.
É uma mulher cruel que realmente vale o seu amor? Jolene soluçou, com o coração partido ao ver Nathaniel sofrendo. Seus olhos me encarando com puro ódio. Chuva torrencial, rugido, amnésia, câncer. Todos os clássicos elementos estavam lá. Olhei para o relógio. 3 da manhã, e eles estavam passando um drama coreano bem na minha porta. Olha, já está muito tarde. Se vocês dois quiserem ter um momento romântico, poderiam não fazer isso na frente da minha casa e atrapalhar meu sono? Jolene me encarou friamente. Nathaniel está nesse estado. E você só consegue pensar em dormir. Você não o ama nem um pouco. Se você o amasse, como suportaria vê-lo abandonar sua dignidade por você? Se você o amasse, como suportaria vê-lo desabar na chuva torrencial? Se você o amasse, como suportaria continuar fingindo ter amnésia e torturando-o? Ótimo. Agora ela está usando estrutura paralela. Fiquei sem palavras. Um homem louco e uma mulher louca. Uma combinação perfeita. Nathaniel também se calou. Depois de um longo momento, levantou-se com dificuldade. Ficou parado bem na minha frente, olhando fixamente. E de repente caiu de joelhos e avançou 2 passos, agarrando a barra das minhas roupas. May, você realmente se esqueceu de mim? Sério, nem um pouquinho, nem a menor lembrança? Olhei para o homem ajoelhado diante de mim. Seus olhos revelavam dor e esperança, além de um traço de súplica. Eu realmente não me lembro. Repeti impotente as palavras que eu havia dito inúmeras vezes. Por favor, não minta para mim. Ele parecia desgrenhado, com lama e água escorrendo pelas bochechas. Eu realmente não estou mentindo para você. Ótimo. Uma lágrima vermelha e sangrenta escorreu do canto do olho dele. Ótimo. Então ele se levantou, virando-se de costas para mim, com a voz rouca e exausta. May, estou cansado. Todo esse tempo tentei expressar minhas desculpas e sinceridade a você, mas você fez vista grossa para tudo. Os efeitos da poção de amnésia já passaram há muito tempo. Você está ignorando minhas dificuldades e meu dilema, descontando sua insatisfação em mim sem motivo e atropelando minha dignidade. Brincar comigo é divertido? Você realmente partiu meu coração. Com isso, ele foi embora com o apoio da Jolene. Abri a boca para falar. Espera aí, cara, você está chorando lágrimas de sangue. Tem certeza de que está bem? Aliás, estou ouvindo a ambulância chegando. Você não deveria pagar as contas médicas antes de ir embora? Nathaniel finalmente desapareceu. Depois daquele incidente, ele nunca mais apareceu. Eu também estava me preparando para fazer as malas e ir dar aulas na cidade. Enquanto Helena me ajudava a fazer as malas, ela de repente se lembrou. Ah, você sabia que aquela garota da estrutura paralela estava fingindo estar doente? Ela não tem câncer nenhum. Jolene havia encontrado alguém para falsificar atestados e fabricar laudos médicos e documentos de diagnóstico, tudo para convencer Nathaniel a se casar com ela. Agora que a operação de falsificação de atestados havia sido desmascarada, ela também se viu envolvida. Sério, isso é bom. Contanto que ela não me incomode mais. Eu não esperava encontrar o Nathaniel no aeroporto. Ele estava sem fôlego quando me parou, dizendo que queria falar comigo mais uma vez. Embora um pouco sem fôlego, ele estava vestido com um terno elegante, bem arrumado, não mais aquela bagunça desgrenhada daquele dia. E Helena disse com um toque de escárnio. Cara das lágrimas de sangue voltou de novo. A garota da estrutura paralela não veio com você? Mas no fundo dos seus olhos havia exaustão. E quando ele olhou para mim, houve um lampejo de emoção que rapidamente retornou à desolação. Jolene não está doente. Ele falou com a cabeça baixa. Assenti. Eu já sabia disso. Na noite da tempestade, eu já tinha minhas suspeitas. Olhei para o relógio, irritada. O tempo estava se esgotando. Os olhos dele ficaram vermelhos novamente, cheios de angústia. Mas, May, você prefere me torturar. Me ver desmaiar na chuva torrencial, do que me perdoar. Tudo por causa do que aconteceu naquele mês. Mesmo que você... Sua voz embargou, incapaz de continuar. Estou ouvindo. Continue, eu disse calmamente. Ele enxugou as lágrimas dos cantos dos olhos. E respirou fundo. Mesmo que você me dissesse diretamente que não me perdoaria, eu aceitaria. Mas você tinha que fingir que tinha amnésia. Sua voz falhou novamente. Você está me torturando assim, me fazendo reviver repetidamente, como eu pessoalmente forcei você a beber aquela poção, como eu pessoalmente destruí minha própria felicidade. Você não pode realmente me deixar colocar o anel de volta no seu dedo? Balancei a cabeça firmemente. Sr. Mercer, não vou. Depois de ouvir isso, Nathaniel olhou para mim, incrédulo. De repente, seu telefone tocou. Uma voz masculina surgiu. Professor Mercer, a eficácia da droga não é 100%. Funciona, mas sua eficácia é afetada pelo estado emocional do sujeito. O que você disse? A voz de Nathaniel começou a tremer. Consultamos as últimas descobertas de pesquisas e descobrimos que, se o desejo do sujeito de esquecer for muito intenso, mesmo que o medicamento para a amnésia falhe, o sujeito ainda não consegue se lembrar do conteúdo relevante. Medicamentos de recuperação também não funcionam. Esse tipo de esquecimento é irreversível, doutor. É a primeira vez que descobrimos esse fenômeno. Já é assunto para outra publicação na Science. Nathaniel não ouviu o que veio em seguida. Ele só captou a frase: esse tipo de esquecimento é irreversível. Irreversível. Nathaniel, falei. O corpo humano é incrível. Quando alguém sofre um trauma grave, o cérebro ativa mecanismos de proteção para protegê-lo, fazendo-o esquecer certas coisas para sempre. Mecanismo de defesa psicológico. Olhei para ele. A teoria de Freud. Você deve estar bem familiarizado com ela. Meu cérebro escolheu me ajudar a esquecer a dor quando sofri muito, permitindo-me sobreviver. Nathaniel congelou. Pareceu perceber que eu não estava fingindo ter amnésia. Eu tinha me esquecido dele de verdade, completamente. No momento em que ele decidiu me forçar a tomar aquela poção, o resultado já estava selado. Finalmente me virei e fui embora com passos determinados. Mas no instante em que me virei, lágrimas escorriam pelo meu rosto incontrolavelmente. Assim como inúmeras vezes antes, chorando inexplicavelmente sem razão. Mas eu tinha a sensação de que esta seria a última vez. Ouvi Nathaniel desmaiar atrás de mim, junto com os gritos chocados dos transeuntes e a comoção das pessoas correndo para ajudar. Mas nada disso me preocupava mais. Eu havia me libertado de tudo do meu passado. Todas aquelas coisas que faziam meu coração doer a ponto de sufocar haviam acabado.
Eu ia abraçar um futuro sem ele. Adeus. Meses depois, Helena veio me ver com notícias chocantes. Jolene foi diagnosticada com câncer terminal. E o funeral já estava marcado. Então você realmente não pode simplesmente dizer coisas descuidadamente. E se elas realmente se tornarem realidade? Helena suspirou e eu concordei completamente. A última vez que vi Nathaniel foi na entrada da universidade. Eu tinha acabado de sair dos portões do campus quando o avistei. Ele havia mudado drasticamente, parecendo completamente abatido. Embora não fosse tão velho e estivesse vestido apropriadamente e na moda, todo o seu ser irradiava exaustão e desespero. Nossos olhares se encontraram e não havia onde nos esconder. Ele puxou o canto da boca tentando sorrir, mas seus lábios mal se moveram antes de desistir completamente. Faz tempo que não nos vemos. Cumprimentei-o calmamente. Sr. Mercer, tenho coisas para fazer. Vou indo agora. Nathaniel bloqueou meu caminho, hesitando antes de finalmente dizer em voz baixa. Sinto tanto a sua falta. Não senti nenhuma resposta emocional. Ele me encarou atordoado. Desculpe. Deve ter sido muito doloroso naquela época. Apertei os lábios e não disse nada. Lentamente, ele tirou um frasco familiar do bolso, fechou os olhos e colocou o tubo de ensaio frio na boca. Eu entendi, era melhor assim. Ele provavelmente não me incomodaria mais. Logo ele teve uma reação violenta à droga. Seu rosto ficou vermelho. As veias saltaram em seu pescoço enquanto ele agarrava a garganta em agonia, emitindo sons ásperos e ofegantes. Seu corpo balançou antes que ele caísse de joelhos, o tubo de ensaio se espatifando e espalhando cacos de vidro pelo chão. Pálido e ajoelhado, ele começou a vomitar incontrolavelmente, com a pele exposta sangrando devido aos cortes de vidro. O estômago é um órgão emocional. Quando alguém está sobrecarregado pela tristeza, instintivamente sente náuseas. Fiquei me perguntando se eu parecia tão patética naquela época e, surpreendentemente, senti uma estranha sensação de gratidão por ele. Virei as costas e segui em frente. A minha vida seria bela. Fim. Para mais histórias completas, siga a conta. Que Deus esteja conosco.